Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Salve, salve, amigos do programa O que é o Espiritismo e internautas que acompanham as páginas de mídias sociais do programa O que é o Espiritismo. É sempre uma alegria e satisfação estar presente aqui com vocês. E hoje nós somos convidados a comentar a respeito da perspectiva espírita sobre as aparições de Jesus após ressurrecto, as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Bom, meus amigos, antes de tudo, o mais importante na nossa perspectiva é nós analisarmos o Jesus histórico, é nós analisarmos não as características ou as capacidades extra-humanas desse Jesus de misericórdia, mas nós entendermos que a sua maravilha está em ser portador de uma mensagem de libertação, de uma mensagem de mudança da história. Jesus nos traz em uma cidade que não representava ser referência de coisa alguma em seu tempo e para a sua cultura, pregando para uma população de desassistidos, tendo sido inúmeras vezes vítima de uma série de punições e de perseguições acima de tudo, e ainda assim, nesse contexto crucificado, nos traz, mais de 2000 anos após, ainda a riqueza e a vivacidade dessa sua mensagem que, insisto, modifica a história. Bom, mas a respeito das aparições de Jesus após a ressurreição, todos os apóstolos evangelistas fazem comentários, fazem menção a respeito dessas aparições. O interessante, inclusive, é a riqueza de detalhes que eles nos passam. Mais interessante ainda é quando o professor Rivail, nosso querido Kardec, nos traz com uma leitura crítica e absolutamente didática, especialmente, não em uma de suas obras apenas, mas especialmente em sua obra A Gênese, a interpretação à luz da ciência dessas manifestações, desses surgimentos, dessas aparições do Cristo Jesus após a sua ressurreição. E ele nos deixa muito claro em A Gênese que todos esses processos podem ser perfeitamente entendidos à luz do entendimento das leis fluídicas, bem como das propriedades do perispírito. Nesse contexto, chamamos a atenção para o fato de que, quando dessas aparições, o Cristo Jesus, ele se manifestava de tal sorte que mesmo alguns de seus apóstolos não tinham a capacidade de vê-lo, ao passo que outros tinham a capacidade de vê-lo. Ele se manifestava em ambientes abertos ou em ambientes fechados. Mas era absolutamente nítido, era absolutamente factível. Inclusive, isso é bem definido pelos evangelistas, que o tom de sua voz, que os aspectos gerais de sua presença demonstravam para todos aqueles que estavam em presença de Jesus o entendimento de que ali se tratava de um ser espiritual. E, na verdade, o que nós tínhamos era apenas a manifestação. Apenas não, com Jesus nunca se pode usar diminutivos. O que nós tínhamos ali era a manifestação do perispírito do mestre e Rabuni Galileu. Entre essas manifestações, nós gostaríamos de chamar a atenção, foram várias. Entre essas manifestações, nós gostaríamos de chamar a atenção para particularmente duas. Uma pela riqueza de simbologia. A primeira de suas manifestações, e vamos nos recordar principalmente no Evangelho de Lucas. Lucas nos diz que provavelmente o corpo físico de Jesus foi sepultado logo após o seu martírio, o que provavelmente deve ter acontecido na sexta-feira da Páscoa, ou da Pessach, dos judeus. Essa sexta-feira era conhecida como o dia da preparação. E o corpo físico do Cristo Jesus foi sepultado
por José de Arimateia e por Nicodemos. Estavam também presentes Maria de Magdala e uma das Marias, mãe de Tiago, que acompanhava Jesus. No sábado, os fariseus e os sacerdotes vão solicitar que a pedra que ocupava o espaço de abertura do sepulcro do Cristo fosse selada e que houvesse guarda romana, porque eles estavam preocupados com o fato de que Jesus já havia lhes alertado que ao terceiro dia ressurgiria. E isto foi feito. Quando, no domingo, dia da Páscoa, ainda antes do raiar do dia, algumas mulheres que acompanham todo o processo de pregação de Cristo vão então até o seu sepulcro, capitaneadas essas mulheres por Maria de Magdala, por Maria Madalena. Maria Madalena então, ao chegar ao sepulcro, encontra a pedra fora de sua posição e já aí entra em um processo de preocupação, de agitação. Ao adentrar ao sepulcro, encontra dois anjos de luz. Um, mais ou menos onde ficaria a cabeça do corpo do Cristo, e o outro, onde ficariam os pés do corpo do Cristo. Então ela, já chorosa, questiona onde estava o seu mestre, o que havia lhe sido feito. Eis que ela percebe, voltando de lá, a presença de alguém que ela imaginou que fosse um jardineiro. Então ela questiona: o que foi feito de meu mestre? Ao que Jesus, ou aquilo que ela imaginava que fosse o jardineiro, lhe retruca simplesmente dizendo: Maria. E isto foi suficiente, senhores, para que ela reconhecesse que ali estava Jesus. Ela então se ajoelha e fala para ele de forma respeitosa, mestre na língua judaica, que vem a ser Raboni, ou mestre dos mestres. Essa passagem tem uma simbologia extraordinária, porque o questionamento que nós fazemos é: por que primeiro Jesus ressurrecto se manifesta a Maria? Se manifesta a Maria, senhores, porque de todos os seus seguidores, a obsidiada de Magdala, isto é, Maria Madalena, foi aquela que desceu aos porões mais sombrios de sua personalidade. E lá embaixo, em seus valores, ela consegue, ao reconhecer a imagem do Cristo, ao reconhecer a palavra, a mensagem do Cristo, ela se entrega de corpo e alma para seguir este Evangelho. Isto é uma denotação de um respeito para todos aqueles que, mesmo quando se encontram no linguajar do dia de hoje, no mais fundo do poço, ao encontrarem o Evangelho, encontram a luz de sua libertação. A segunda das aparições que eu vou relatar, e eu insisto, quero lhe chamar a atenção de que foram várias, não foi só uma, é quando, ainda neste mesmo dia, nós estamos falando do dia de Páscoa, ainda neste mesmo dia, porque Maria, quando recebe essa visão, quando ela percebe a presença de Jesus, ela é orientada a voltar aos apóstolos e comentar o que havia acontecido. Inclusive, o próprio Jesus diz: não me toque, eu estou a caminho de estar com meu Pai, o meu Deus e o vosso Deus. O que já naturalmente já põe por terra toda a perspectiva de trindade que nos foi obrigado a recebermos goela abaixo no 4º século da era cristã, por uma religião oficial de Estado que nos fez passar a acreditar em uma trindade, em que Jesus era também Deus.
essa passagem é uma passagem muito clara no Evangelho de Lucas, deixando bem claro que ele vai ainda ao encontro de Deus, o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Pois bem, ele então, após esse momento, e Maria, junto com as outras demais mulheres que a acompanham, vão na direção dos apóstolos para comentar, ele vai ao encontro de dois apóstolos, de dois de seus seguidores, Cleopas, que na verdade é uma terminologia que tem a ver com o grego de Cleopatros, quer dizer em grego um pai brilhante, um pai modelo, um pai importante. E um outro discípulo que o evangelista não cita o nome. Pois bem, esses dois, Cleopas e o seu companheiro, estavam a caminho de uma localidade muito próxima de Jerusalém. Essa localidade os evangelistas colocam como sendo uma localidade que se distanciava cerca de 12 estádios da cidade de Jerusalém. 12 estádios para nós seria o equivalente entre 11 e 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. Essa cidade se chama Emaús. Emaús é uma terminologia que significa dizer águas quentes. Provavelmente deveria ser alguma instância hidromineral da região. E esses apóstolos então vão caminhando pela estrada, o caminho de Emaús, e vão caminhando se questionando a respeito dessas situações todas, eles ainda não conseguindo compreender perfeitamente todo esse processo de supliciamento do Cristo Jesus, quando lhes aparece novamente os evangelistas, ao citarem o termo, colocam que esses dois caminhantes como que estavam com os olhos fechados. E chega mais um peregrino próximo deles. E o peregrino então questiona o que estava acontecendo com eles, que eles estavam debatendo entre si, e eles então vão relatar, eles inclusive perguntam: você não é daqui? Você não sabe o que está acontecendo? Olha, o Mestre Jesus, um grande profeta, ele foi crucificado, e nós imaginávamos inclusive que fosse ele que fosse remir o povo de Israel, e aí mais uma vez trazendo uma interpretação judaica da mensagem, do interpretação, do entendimento do que viria a ser o Messias. E essa interpretação judaica nós chamamos de Mexiá, e o Mexiá seria uma espécie de um guerreiro que iria libertar o povo de Israel do domínio dos romanos, o povo judeu do domínio dos romanos. Então, eles então informam para esse viajante, esse peregrino que estava ao lado, e o peregrino então começa a questionar eles: mas senhores, vocês não sabem que isso daí tem a ver com todo o processo do que já foi deixado pelas Escrituras, inclusive pelo próprio Moisés? E ele vai então nesse longo caminho, dialogando, debatendo com eles, mas eles não reconhecem, diferentemente de Maria, que ao ouvir simplesmente a palavra Maria, ela já reconhece imediatamente que se trata de Jesus. Eles não reconhecem a figura de Jesus. Não reconhecem a figura de Jesus, essa trajetória se persiste, e ao cair do dia, eles então chegam a uma aldeia, e nessa aldeia, Jesus, na qualidade desse caminhante, desse peregrino, diz que vai seguir seu caminho, mas eles pedem que ele não continue, que ele persista com eles, que ele vá cear. E ao sentarem-se para cear, quando Cristo Jesus pega o pão e reparte o pão material, o pão físico, eles reconhecem que ali se tratava do Mestre Jesus. Então vejam a diferença do primeiro para o segundo momento. No primeiro momento, nós encontramos alguém que se devota completamente a essa mensagem evangélica do Cristo, que lhe entende aos menores sinais. No segundo momento, nós vamos encontrar a maioria de nós que fazemos isto que Emmanuel chama dessa trajetória de Emaús, de percorrer essa estrada de Emaús na vida. Nós, a maioria de nós, aceitamos e compreendemos e entendemos, vivenciamos dentro das nossas perspectivas o Evangelho. Entretanto, quando nós somos chamados a realizá-lo, quando nós somos chamados a vivenciá-los no dia a dia, quando nós somos chamados a entender a importância
da elevação espiritual, da devoção a todo esse processo, nós frequentemente ficamos com os olhos entreabertos sem conseguir entender. Na mensagem, no texto evangélico, eles colocam que quando o Cristo Jesus reparte o pão material, eles como que abrem os olhos e reconhecem a figura de Jesus. E agora, fazendo uma alegoria de comparação, nós diríamos que nós também precisamos das situações materiais para que nós possamos identificar a presença do Mestre Jesus. E Emmanuel nos diz que é necessário para todos nós que já aceitamos o Evangelho, mas que não compreendemos a importância da vivência espiritual, da devoção, da dedicação, do orar e vigiar, tão batido, que a gente sabe que na verdade no texto evangélico não é orar e vigiar, é olhar e vigiar e orar, e essa é a sequência do texto evangélico, que a gente, no nosso caminho, a gente encontra alguém diferente, sempre aparece alguém diferente. Sempre aparece alguém diferente no nosso caminho, que é esse Mestre Jesus que se manifesta, para que nós possamos compreender a presença dele em nossa vida o tempo inteiro. E nas palavras de Emmanuel se diz que ele se manifesta com uma voz suave, que ele se manifesta com argumentos firmes, mas que ele se manifesta com uma doçura que nós não encontramos igual. E dessa forma que nós encontramos inúmeras vezes Jesus em nossas vidas, na figura de pessoas que nós provavelmente não conheceríamos em outras circunstâncias. Na figura de uma criança, na figura de um idoso, na figura de um desconhecido. E é esse Mestre Jesus que jamais nos desampara, que jamais deixa de estar conosco em momento algum de nossas vidas. Portanto, senhores, repito e insisto, uma grande, uma imensa alegria estar mais uma vez dividindo com vocês esse momento de aprendizado mútuo e agradecendo a oportunidade que o programa O que é o Espiritismo nos oferece de estarmos podendo divulgar esta mensagem de amor, essa mensagem de libertação, esta mensagem de misericórdia, que é o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Muito obrigado. Você ouviu o que é o Espiritismo?